Olá, periféricos, periféricas, estamos aqui para mais um PerifaCast. Para quem não conhece o canal ainda, PerifaCast é um programa onde a gente traz artistas, produtores, agitadores de favelas e áreas periféricas, para a gente conhecer melhor o trabalho dessa galera aí que está produzindo. Se você é um periférico e é artista ou produtor, manda teu portfólio pra gente. Em alguns momentos aqui na tela vai aparecer um QR Code, você escaneia e aí você vai ser direcionado direto para os nossos contatos, manda teu material e possivelmente a gente pode estar te convidando aí para participar da programação, tá? Fica ligado que toda segunda-feira tem vídeo no canal, tá? Se inscreve, te convido a conhecer o canal. A gente já tem aí um repertório de vários programas onde a gente trouxe aí uma galera bem interessante aí, que vem produzindo aí na periferia trabalhos maravilhosos. Então dá uma olhada aí no canal e vê aí o material produzido que você vai gostar, tá? Se inscreve, dá like, curte, comenta, ativa o sininho para você receber as notificações das próximas programações do canal, né? E dá aquela força aí pro trabalho se fortalecer e crescer, tá? A gente entende que aqui é um espaço que é necessário e interessante principalmente para o povo favelado, e precisamos aí de uma audiência, crescer a nossa audiência aí para cada vez mais a gente poder estar dando continuidade ao trabalho e trazendo gente interessante. E hoje estamos aqui, hoje o nosso convidado é um cordelista, né? Produz podcast de cordel, inclusive, né? No podcast ainda não, mas ainda não? Vamos chegar lá. Eu entendi aqui na pesquisa que você fazia também alguma coisa em áudio no cordel. Leva a literatura de cordel para as escolas e favelas do Rio, também é capoeirista e músico, certo? Certo. Vitor Lobisomem. Porra, prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você pela presença. É uma honra ter você aqui na casa aqui, pra gente trocar essa ideia aí sobre esse assunto tão interessante que é o cordel, né? Primeira coisa... E você tem razão, agora eu tinha me esquecido, mas eu criei aí um podcast sobre cordel, aí. já nem me lembrava tanta coisa. Não ter alimentado ele. Né? Não foi pra frente? A correria mesmo, e os podcasts também tomaram outros formatos diferentes. O meu era só arquivo de áudio, né? E podcast de entrevistas e audiovisual se popularizaram, então eu nem liguei o nome à pessoa, mas eu fiz aí, tem alguns aí. Depois vamos falar sobre isso aqui na conversa, então, porque é muito interessante, né? Um podcast de cordel. Eu também me apaixonei por podcast quando era só áudio, né? A gente começou a produzir agora, né? O PerifaCast é bem recente, mas eu já sou consumidor de podcast há décadas mais, quando era só o áudio. Então é isso. Primeira coisa, cara, Vitor, por que lobisomem? Lobisomem foi o apelido que eu ganhei logo que me iniciei na arte da capoeira, né? Na capoeira tem essa prática, essa tradição cultura, né? Dos apelidos, né? Não obrigatoriamente, mas é muito popular. E eu acho que 90% dos capoeiristas devem trazer aí um apelido, e logo que eu me iniciei nessa arte, né, foi sugerido, entre outros, né? Entre outros apelidos, foi sugerido esse de lobisomem. Depois me lembrei que foi o meu amigo saudoso capoeirista chamado Pantalona que sugeriu, né? E a galera que estava ali no dia, o mestre, todo mundo concordou que eu, né, lembrava ou deveria aparecer, e aí ficou
esse apelido. Primeiro no ambiente da capoeira, depois quando eu comecei a publicar outras coisas extras, né? Eu continuei assinando e mantendo esse nome. Que é bom. Eu gosto. É bom. Vitor, como é que o cordel entrou na tua vida, cara? Como é que você se apaixonou pelo cordel? Então, o cordel, eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, então não tive nenhuma relação significativa com a literatura de cordel na minha infância e nem adolescência, né? Que eu me lembre, nem ouvi falar, não tive nenhum contato significativo. Né? E só depois que eu comecei novamente na arte da capoeira que eu comecei a me interessar, né, em pesquisar outras formas de cultura popular brasileira. Né? E aí a gente estava aí no início dos anos 90, bem no início mesmo, nos primeiros anos dos anos 90. A internet não existia, ou pelo menos se existia, não estava ao alcance do público, né? Então a gente procurava era nas bibliotecas, né, nas livrarias, nos sebos, nas lojas de LPs, né? Era assim que a gente nas vivências pessoais né? com as pessoas, nos eventos. Né? Você trocava o material, né? Então eu comecei a pesquisar sobre capoeira nas bibliotecas e nos sebos. Em alguns sebos que eu encontrava folhetos de cordel para vender também. E alguns livros que eu pesquisava sobre folclore, cultura popular, né, buscando a capoeira, eles falavam de outras formas de cultura também, incluindo a literatura de cordel. Aí foram meus primeiros contatos. Aí eu comecei a comprar alguns folhetos, a ler alguns textos, né, nesses livros que eu comprava usados ou que eu lia nas bibliotecas. Em especial a biblioteca do Museu do Folclore, lá no Catete, que eu fui um frequentador assíduo lá, né? E aí tornei-me primeiro um leitor de cordel. Esse foi meus primeiros contatos aí nos anos 90, né? A partir dos meus 18 anos, quando comecei a prática da capoeira e desenvolvi interesse por outras formas de cultura popular. Aí até escrever já foi uma outra conversa. É uma outra história. Tá, eu vejo muito a capoeira ligada ao cordel, assim, as temáticas do cordel, assim, eu não sou um consumidor assíduo, mas durante uma época da minha vida eu consumi muito cordel. E aí eu sempre vi a capoeira como temática ali dentro do cordel, né? Existe essa relação, né? Tem uma relação, muitas que eu também só fiquei sabendo, só descobri, só percebi com o tempo, né? Quando comecei a pesquisar as duas artes mais profundamente. Um dos habitats naturais do cordel e da capoeira eram as feiras, né? As festas populares, os mercados populares, né? Principalmente do cordel, né? Era onde os folheteiros iam lá declamar, né? E vender os seus folhetos. Então, assim, isso eu só descobri muito depois, mas muitas das cantigas de capoeira eram trechos de cordéis famosos, entendeu? Que provavelmente os capoeiristas do início do século XX também frequentavam essas feiras, né? Ouviam os cordelistas e os repentistas também, né? Sim. Os repentistas, eles além de improvisarem, né, sobre a temática que for escolhida, eles também têm uma boa memória que conseguem cantar um cordel inteiro de cabeça, né? Principalmente os clássicos. Então, acredito que capoeiristas escutavam aquilo ali e depois levavam para a roda de capoeira e reproduziam, né, esses cordéis no toque do berimbau. O maior exemplo disso é o mestre Valdemar da Paixão, né? Ou Valdemar da Liberdade, que é o bairro dele, ou Valdemar da Pero Vaz, que era a rua, né, onde ele residia e ficou conhecido. Ele cantou e tem registros no disco dele, no LP dele, em outros registros não oficiais, né, do mestre Valdemar cantando 3 clássicos da literatura de cordel: o Valente Vilela,
A Peleja de Riachão com o Diabo e A Vida de Pedro Sem. A Peleja de Riachão com o Diabo, além do mestre Valdemar, tem, eu acho que quase todos os grandes mestres, grandes nomes, cantaram trechos de versos, principalmente os primeiros estrofes da Peleja de Riachão com o Diabo, que é do Leandro Gomes de Barros, né? E até hoje as pessoas, a gente que ouviu já esses mestres cantarem nos discos, né? Em outras gravações, a gente continua cantando alguns trechos. Então eu já ouvia, mas não sabia que isso era da literatura de cordel, né? E outra coisa assim, esses versos de desafio, né? De contar vantagem, de dizer que eu sou mais forte, sou mais valente, que eu, né? Amanso a fúria de um leão, arranco o chifre de touro, essas coisas também eram trazidas, alguns versos eram trazidos para as cantigas de capoeira, né? Alguns versos eles circularam em diversas formas de cultura popular. Tem alguns versos, alguns refrões que você vai na Umbanda, você escuta, você vai no samba de roda, você escuta, você vai na capoeira, você escuta, na ciranda, no coco, né? Tem coisas que aí você não sabe quem é que criou isso primeiro e os outros reproduziram. Não tem como saber mais. Né? Então isso, as histórias de valentia também, os cordéis trazem muitas histórias de valentões, que às vezes não necessariamente eram capoeiristas, mas traziam alguns traços, né? E outros têm ali especificado, né? Que eram capoeiristas, Rufino, o Rei do Barulho, Tubiba, o Desordeiro, alguns clássicos do cordel, né? Que falam muito de briga, de pernada, de cabeçada, né? O cangaço é um tema também muito popular na literatura de cordel e que também tem uma quantidade razoável de cantigas de capoeira que falam sobre cangaço, né? Refrões que falam de Lampião, de Maria Bonita, do sertão. Então tem essas relações, sim. E agora mais contemporaneamente, né? Cordelistas que escrevem sobre figuras da capoeira, né? O João, se eu não me engano, foi João Martins de Ataíde, já escreveu sobre Nascimento Grande, um capoeirista do Recife Antigo, né? Há muitos anos atrás, mas eram coisas assim mais pontuais. Mas agora, mais contemporaneamente, Buli Buli escreveu sobre Mestre Bimba, né? Olegário Alfredo, de Minas Gerais, escreveu sobre uma diversidade de mestres de capoeira. Eu também escrevi sobre uma quantidade razoável, e outros capoeiristas e cordelistas. Antônio Barreto, cordelista baiano, também escreveu sobre Mestre Bimba, né? Contemporaneamente isso se popularizou mais. Mais do que eu pensava. Eu achava que tinha uma pequena relação, mas pelo que você conta agora, assim, obviamente com o teu repertório, né, de conhecimento, agora eu vejo que tem uma relação uma relação considerável, né? Não é assim, eu achava que, assim, de vez em quando esbarrava na capoeira, né, a temática, né? Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Uma curiosidade, você ainda pratica capoeira? Não tenho praticado já há alguns anos. Tive uma lesão aí na coluna lombar, e aí comecei a me afastar, né? E aí não pratico mais, assim. Sempre está no projeto de voltar, né? Sempre estou tentando me preparar para voltar a jogar, né? A dar aqueles treinos, né? Mas mesmo assim eu estou sempre sendo convidado para ir num evento de capoeira, aí acabo cantando, acabo tocando um berimbau, né? Não tenho mais como desassociar o meu trabalho e a minha figura da capoeira, entendeu? Sou chamado para gravar, às vezes, num disco de música popular brasileira, tocando berimbau, né? Sou convidado a escrever ou apresentar meus cordéis sobre capoeira em algum evento. Não deixei de ser capoeirista, nem de estar no ambiente da capoeira por ter deixado de estar fisicamente
praticando. Né? Eu fiz uma pesquisa, a Raquel faz a pesquisa primeira e depois para conversar, eu faço a minha pesquisa. Eu vi muitos vídeos de você tocando berimbau e às vezes até e alguns até com umas figuras importantes aí, né? Eu vi muito vídeo teu no palco tocando berimbau, às vezes com a galera do samba, né? Junto, um cruzamento ali de... Sim. É que eu falei, vira e mexe. Tem um berimbau aqui pra botar aqui num samba, numa outra cantiga, numa música popular brasileira, um show aqui, aquela música, vamos tocar um berimbau, fazer uma participação especial. Teve eu não vou lembrar agora quem foi, que o cara no meio do show, assim, ele fala... ele tocando, e aí a percussão tá toda para um lado, aí você tá junto, aí eu não vou me lembrar quem é o artista. Aí o cara fala, lobisomem, puxa aí um verso aí. Isso aí provavelmente foi Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. Um dos grandes poetas e compositores aí da nossa música, música, da nossa arte brasileira, e eu tive a honra também de tocar com ele, de gravar com ele. Aí ele bota o pessoal assim mais do samba para um lado. Corda de um lado, percussão do outro. Percussão de outro. Aí no meio da nada ele lobisomem, puxa um verso aí. Aí tu manda um verso lá. Aquele foi provavelmente na celebração, no show de comemoração dos 70 anos dele, ou no show de 50 anos de gravação da música Lapinha, né? Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Eu acho que não era esse não, acho que era o dos 70 anos dele. Era um... eu acho que era. Cara, vamos falar sobre o teu trabalho. Como é que é o teu método de produzir, assim, tanto de escrever como da questão física, né? Porque o cordel tem muito essa coisa do cara não só escreve, como ele produz o material ali de forma artesanal, né? Conta pra gente como é que é isso. Então, sobre escrever, não tem um método assim específico, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer quando dá tempo, quando eu escolho uma temática, né? Jorge Ben e São Jorge. Eu gosto de me saturar, de me cercar, né? De tudo que eu puder escutar, ler, olhar, assistir, né? Para eu entender, pegar a intimidade, se eu não tiver, ou então relembrar, né? Sobre aquele tema, sobre aquelas figuras, né? A forma de falar, as expressões que aquela figura provavelmente falaria, né? Como aquela figura pensaria. Eu gosto de fazer isso. Às vezes antes de escrever e quando estou escrevendo. Durante, né? Durante, entendeu? Se eu estiver escrevendo sobre o Cacique de Ramos, eu vou ouvir muitas músicas que falam sobre o Cacique, vou assistir as entrevistas, vou buscar nas revistas, nos livros, né? Tudo que eu puder absorvendo, né? Conhecendo. Às vezes não é nem conhecer, que às vezes são coisas que normalmente são coisas que eu já conheço, né? Relembrar, estar ali cercado pela aquela atmosfera artística, né? De conhecimento, né? Normalmente é isso que eu gosto. Isso também, né? Muito de escritor isso. Tem época que não dá, tem época que tem algum prazo, né, para alguma coisa e não dá para, já tem que chegar, né? Né? Tem agora e às vezes isso de um tempo para cá eu tenho tido mais dificuldade de me concentrar, de escrever assim. Acho que é muito agora. Eu venho escrevendo aí há quase 20 anos. Agora a gente, com as coisas das redes sociais, dos smartphones, com a internet sempre 24 horas acessível para a gente, tudo isso, informação, a gente quase não tem tempo ocioso, mentalmente ocioso. Isso, os meus tempos livres eram meu tempo de
ociosidade era de maior criatividade. Quando eu estava em casa, pô, o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer, vou buscar um livro, vou escrever, tinha uma ideia. Agora é informação, a gente não consegue absorver tanta informação, né? Exatamente. Em 10 passadas de dedo, a gente já viu 10 assuntos diferentes, informações, e às vezes mensagem. 10, um é interessante, 2 só. Mas fala, pô, não, isso aqui é interessante, mas daqui a pouco eu vejo. Né? Entendeu? Então já filtrar muita coisa. Esse processo mudou. E eu tenho dificuldade de me desligar, assim, por minha conta própria, falar, não, vou ficar 2 dias sem olhar nada, vou me concentrar. Né? Sempre acho que vai ter alguma coisa urgente que vai chegar, alguma notícia que eu posso perder. Então isso tem atrapalhado o meu processo. Né? Então, às vezes, eu estou com alguma coisa que eu quero escrever, que eu estou com vontade de escrever, ou que eu recebi, né, que eu me comprometi de apresentar um trabalho, e às vezes eu fico naquela procrastinação, naquela enrolação, que às vezes eu não consigo. Agora eu estava com um projeto de escrever sobre Dona Ivone Lara, Cartola e o Paulo da Portela. E eu fiquei adiando, e aquilo já estava me atormentando, e aí era pelo contrário, toda vez que eu via alguma coisa da Dona Ivone Lara, aquilo me causava uma ansiedade. Falei, caramba, né? Teve uma exposição dela no metrô da Carioca. Toda vez que eu passava na estação da Carioca, eu lembrava, meu Deus, tá chegando o prazo de eu terminar de escrever. Hoje eu não escrevi nada. Que era o universo te mostrando. Né? Os livros dela, que ficava assim, aquela cara dela me olhando assim na mesa do computador, cobrando, né? E eu, cara, dava vontade de cobrir, né? Foi um processo inverso, né? Assim, João Cabral de Melo Neto que falava, né, que, cara, não tem essa inspiração. Se eu quiser sentar para escrever, eu vou sentar e vou escrever. Eu sou um escritor. Como um médico, quando tiver que operar, ele vai operar. Sim. Então, assim, só que o teu trabalho é muito assim, né? Ele é artesanal até no fazer ali, né? No escrever, porque tem toda uma métrica, sim. Você tem que respeitar. Não dá pra não tem como se fazer mecanicamente. Não dá para sair tendo ideias e ir embora que nem um escritor de romance. Um jornalista, que ele tem que escrever todo dia, né? Um biógrafo faz. O cara desce a caneta. A gente até vai fazer, mas não vai ficar. Não vai ficar o que deveria ser. Pois com a beleza que a gente quer que tenha. É um tipo de escrita que é mais afinada ali, né? Você tem que... E aí me fala sobre o processo de produção. Por exemplo, eu estou vendo isso aqui já é uma coisa de gráfica, né? Sim. Ilustrado por Rui Apolinário, né? Jorge o Dragão e o Cavaleiro que Sabia Voar. Isso provavelmente é direcionado para o público infantil, né? Isso, para o público infantil, infanto-juvenil, né? Aí aqui, nesse caso, a história de São Jorge, né? O Cavaleiro, o glorioso guerreiro São Jorge e um menino, né? Que no caso aí é o Jorge Benjor, criança. E o personagem também linkando, de uma música dele, né? Que é a História de Jorge, que ele fala. Essa história de um menino que tinha um amigo que voava e Jorge se chamava. Ninguém acreditava no menino quando ele falava que tinha um amigo que falava, brincava e até voava. Todo mundo dele caçoava. Um dia Jorge soube de tudo e voou para toda a gente ver. O espanto foi geral. E o menino, para todo mundo, gritava: "Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela para mim! Voa bem alto, Jorge! Traz uma estrela para mim! Jorge, amigo meu! Meu amigo Jorge! Jorge, amigo anjo! Anjo, amigo Jorge!", né? Então, inspirado nessa cantiga e em outras cantigas que Jorge Benjor fez para homenagear São Jorge também, né? Eu fiz essa... Eu sou devoto dos dois. Sou devoto de Jorge Benjor e sou devoto de São Jorge Guerreiro, né? Então foi a minha
a minha segunda homenagem a essas duas feras, né? Eu já tinha feito aqui, acho que eu trouxe aqui, deixa eu ver. Eu tinha feito já esse aqui, é o encontro de Jorge Benjol com São Jorge. Com São Jorge, né? Aí eu já tinha feito esse aqui, e aí depois fiz essa outra versão, né? Ilustrada e... Olha, teve um encontro do escritor. Do poeta com os dois, né? Com o Jorge Ben e com o São Jorge também. Né? E aqui nessa história o Jorge Benjol, criança, né? O encontro dele, mas ele criança. Legal que você leva também para o universo infantil, né? O cordel para o universo infantil, que eu acho que é o que tem que ser feito para esse tipo de literatura não se perder, né? O que aconteceu aqui, o Rui Apolinário é um ilustrador português, e a gente já fez 3 livros juntos: o ABC da Capoeira para Criança, Tadeu e os Gigantes da Capoeira e o Jorge. Os outros 2 eu não trouxe porque eu já não tenho mais nenhum exemplar, estão todos esgotados. Né? Que legal. E eu faço, a minha produção é independente mesmo, né? Além de artesanal, é independente. Então eu que tenho que meter a mão no bolso para pagar. Como eu não tenho o bolso, quando eu meto a mão, normalmente sai quase nada, eu tenho que né, pedir crédito na praça para poder. E nem não dá para fazer com a frequência que eu gostaria. Sim. Né? E a questão de escrever para criança, que você tocou no assunto, quando eu comecei a escrever cordel e expor nos eventos, né, as pessoas vinham, e a gente estava falando aqui que o cordel ele não é tão popular aqui no Sudeste ou fora do Nordeste, então as pessoas viam, né, uma publicação no formato, né, miniatura do que o convencional, né, com essas capas aqui que são um pouco caricatas, né? E as capas coloridas, muita gente olhava e pensava que era literatura para criança. Muitas crianças olhavam também, né? E se atraíam e pediam para os pais ou avós comprarem. E muitas vezes o que eu escrevi não era um texto infantil. Não que tivesse nada proibido, mas não era um texto voltado, né, para o entendimento da criança, né? E aí eu vou comprar para o meu neto, vou comprar para minha filha, tal. Eu não podia proibir a pessoa, mas aí eu comecei a escrever alguns textos específicos para a criança, né? Para quando esse público viesse, o público infantil direto, ou o público de pais, professores, né, avós, tios, padrinhos, tivesse alguma coisa. Pode levar tudo, mas esse aqui, esse título aqui é para criança. E aí depois dos folhetos, aí eu venho tentando partir aí, né, e de certa forma a gente vem conseguindo para as publicações ilustradas, né? Você mostrou aí o Jorge, essa aqui foi a primeira delas nesse formato um menino chamado Besouro também, que eu já tinha feito esse cordel para o Besouro, personagem da capoeira, né? E não era uma linguagem infantil. Falei, então peraí, vamos escrever outra versão do Besouro para criança, né? Você repetiu aqui a mesma estratégia do Jorge. Só que essa foi a primeira delas. E aí eu fiz com as ilustrações da minha maravilhosa amiga Iléia Ferraz. Né? Maravilhosas mesmo, hein? Pô. Essa aqui já é, acho que a terceira edição dessa. Um menino chamado Besouro Capoeira. Besouro também que falando em capoeira, já virou cinema, já virou tudo, né? Cinema, peça de teatro, disco, verdade. Enredo de escola de samba, do Império Serrano. Exatamente. O Besouro voa aí por várias áreas da cultura brasileira, da literatura, da música, do cinema. Vamos lá, xilogravura, que é uma arte, né? É você que faz as matrizes? Não. Né?
Tá nos planos também de aprender, mas quando eu fui publicar meu primeiro folheto, né, e aí eu fui fazer uma pesquisa sobre diversos xilógrafos dos mais populares e conhecidos, dos maiores, né, aqui do Brasil. E aí eu falei, caramba, esse aqui é o que eu mais gostei. Né? E aí eu fui lá na Academia Brasileira de Literatura de Cordel e falar com o seu Gonçalo Ferreira se ele me indicava algum xilogravador, né? E aí ele me indicou um outro que não preciso citar o nome, né? Para não o escolhi, não é por desmerecer. Mas eu falei, mas e esse aqui, Erivaldo? Para mim ele ia me responder como que fosse uma coisa muito distante de eu conseguir um contato, conseguir encomendar. E aí ele falou, Erivaldo, você consegue encontrá-lo lá na Feira de São Cristóvão. E aí eu, no domingo seguinte, fui lá procurar, né, conversar. Né, novamente também não muito otimista, achando que iam ter, né, obstáculos, talvez até de financeiro, né, que fosse inviável para mim encomendar, ou que talvez ele não aceitasse fazer a capa por eu não ter nenhuma história, nenhum currículo como cordelista, e que nada, fui bem recebido, e esse é o xilógrafo que eu mais faço minhas capas, Erivaldo Ferreira da Silva. Né? Faço com outros, mas o Erivaldo aí é mais da metade dos meus trabalhos. Eu venho aí. Sim, fica à vontade aí. Às vezes faço também com ilustradores, né? Às vezes a questão do tempo também, às vezes para fazer a xilogravura, né? Tem que ver a disponibilidade do artista e o tempo. Às vezes não é de um dia para o outro. Né? E às vezes eu preciso de alguma coisa rápida e eu vou buscar, às vezes, um ilustrador que consegue me entregar uma capa com um tempo hábil menor. Algumas vezes até já procurei até a ilustração pronta, né, porque não dava nem para esperar isso, e pedir autorização e pagar o devido aí me explica, o Erivaldo ele cria a arte e fabrica a matriz. Sim, o Erivaldo eu vou falar para ele o que eu quero, né? Qual é o tema, ou qual é a cena que eu quero. Ele, às vezes eu dou até um trecho do cordel para ele, ou às vezes eu falo, pô, eu quero Zeca Pagodinho, né? Um extraterrestre, um disco voador voando e tal. Né? Normalmente eu dou a deixa e ele faz, eu fico assim, às vezes, mano, pô, será que ele vai fazer? Ele sempre consegue fazer, né, aquele golaço, né? E aí ele faz na madeira, né? Aquele processo tradicional, né? Da madeira ele vai passar a tinta na matriz, né? Vai tirar a prova é quando passa da madeira para o papel. Sim. Né? Aquela tinta ali, ela demora para secar um pouquinho, né? É tinta de offset, se eu não me engano, que ele utiliza. Aí vai deixar ali secando, não sei, 2 dias, 3 dias. E aí, a partir dali, quando ele me entrega, eu já passo para o processo digital, de escanear, né, e passar para o arquivo digital. Essa matriz fica com ele ou ele te cede? Aí se você for fazer, você tem que combinar com ele. O meu combinado com ele é que sempre né, ele me entrega a matriz. Pô, legal, né? É legal ficar com a matriz. Pô. Pra galera que não conhece o que é xilogravura, dá um Google aí e pesquisa, que é uma arte, né? Hoje deve ter muito pouca gente. Imagino que aqui no Rio deve ter muito pouca gente fazendo. Sim, aqui tem, né? O Erivaldo, tem o Ciro, né? Acho que esses são os mais conhecidos aí, aqui no Rio, né? Lá em Pernambuco tem o J. Borges, diversos familiares dele. O J. Borges fez no Nordeste tem mais, uma dinastia aí, tem Abraão Batista ainda. Foi passando de pai para filho. O J. Borges, pai para filho e para neto, sobrinho.
genro. Herança, né? Bacana. Essa família boa. Borges. Né? Teve um aqui da Lei, foi pela Lei Aldir Blanc, né? Bacana. Esse aí é o que eu tinha o prazo para terminar e estava naquela enrolação. E toda vez que via alguma coisa com esse tema, quando passava na rede social. Você falou do Dona Ivana. Ou quando tocava uma música dela e aquilo me lembrava o compromisso que eu tinha e não estava com dificuldade de cumprir, mas no final deu tudo certo. Cara, você tem aqui duas figuras que eu vejo muito, a galera explora muito no cordel, né? Que é o Bezerra da Silva, né? E o Tim Maia. São duas figuras que, aliás, não só no cordel, né? O Tim Maia tá em todas, né? Não só como referência, né? Os dois, né? Mas estão sempre, já vi vários cordéis com eles dois como... Zeca Pagodinho também eu tenho visto muito. Mas Bezerra da Silva e Tim Maia, a chegada de Tim Maia no céu. Aqui... Diga. Não, fala aí. Não, aqui é que você... Né, aqui eu sei que um dos próximos convidados aí seu vai ser o Sidney Tartaruga, lá do Museu de Favela, né? Quando esse programa for apresentado, ele já vai estar no ar, né? Já vai ter passado. E a gente fez aqui o Bezerra, o quartel-general, o habitat do Bezerra. O Bezerra é pernambucano, né? Fazia uma música carioca, cantava uma música com temáticas carioca, mas era pernambucano, cantador de coco inicialmente, né? Sim, tinha um estilo parecido com o Jackson do Pandeiro, mas se popularizou cantando aqui a realidade do Rio de Janeiro, das favelas. E ele, quando veio para o Rio, né, se fixou lá no Morro do Galo, no Morro do Cantagalo, né? Apelidado Galo. E lá era o quartel-general. Grande parte dos sambas dele, ele exalta o Galo. E aí, quando eu escrevi esse cordel, a gente fez o lançamento lá, né? Fizemos uma parceria lá, minha, com o Museu de Favela, através do Tartaruga e de outros colaboradores lá, e fizemos o lançamento lá no Galo, no Museu de Favela. Samba de Benfica também, e a produtora TV Zero, que estava fazendo o filme Onde a Coruja Dorme. Né? E aí lá a gente fez a roda de samba, fizemos o lançamento do cordel e a exibição do filme, né, o curta-metragem, né, depois saiu, porque ainda, né, não podia passar ainda o longa, mas a gente fez cinema, né, cordel, samba e cinema no Galo. E foi lá no Galo, foi o lançamento desse Bezerra, né, a chegada de Bezerra da Silva no céu. Teve uma mídia bem legal na televisão, no jornal, né, a gente levou uma galera lá pra cima, pro morro, né, e teve uma coisa assim, que às vezes a gente nem sabe, e às vezes a gente está fazendo uma coisa que pra gente já é natural, já é normal, né? Nesse dia, algumas pessoas no final do evento, algumas pessoas que eu nem conhecia, né? Porque como passou na televisão, veio muita gente, algumas pessoas vieram me agradecer. Poxa, cara, eu já tô com não sei quantos anos, 40 anos, 50 anos, eu nunca tinha ido, moro aqui no Rio, nunca tinha ido numa favela na vida. Pô, através do seu evento, da sua arte, de vocês, né? Pô, tive a oportunidade de, pelo menos né, a primeira vez ir, eu falo assim, caramba, às vezes a gente, pela surpresa, a gente que, né, vive, conhece, grande parte aí das favelas, das comunidades do Rio, tu acredita que, né, algumas pessoas passaram o mesmo tempo de vida sem conhecer nenhuma, né? E através da nossa iniciativa, né? E o Tim Maia a gente fez aí aqui na Estação Palmeiras, aqui do teleférico do Complexo, né? O teleférico que ainda estava... Deixa eu ver, esse aqui foi em 2013, né? Esse aqui acho que foi em 2010, em 2011. Esse 2013 o teleférico ainda estava funcionando. E na estação final, a Estação Palmeiras, tinha uma feira cultural bem legal, né? E o cordelista, meu amigo também, José Franklin, aqui morador da Nova Brasília, estava com a barraca lá, e aí eu propus, ele me ajudou, a gente fez o lançamento
da chegada do Tim Maia no céu lá no Complexo do Alemão. Aí conseguimos também aí uma mídia aí nos jornais impressos, nas revistas. São dois caras que quando você fala, chama atenção, né, cara? O pai do Sidney era... o Joel Silva, o compositor. Joel Silva, que era um dos compositores, que o Bezerra fazia questão de chamar compositores do Cantagalo para escrever as músicas dele, né? E o pai do Tartaruga é um deles. O Joel Silva. Breve aí, Sidney Tartaruga aí. Grande papo. Mas é legal, né? Assim, o que eu acho legal também no cordel é esses cruzamentos, né? Por exemplo, isso aqui é maravilhoso, né, cara? Você poder criar universos assim inimagináveis, né? A fantástica história de Zeca Pagodinho, o disco voador e o extraterrestre. Sim, né? Literalmente fantástica. Se fosse transformar num filme, ia ser um filme de fantasia muito louco, né? Ficção científica com samba. Isso é maravilhoso no cordel, que eu acho também, né? Essa abertura que dá para ele para cruzamento de universos, né? Sim. Que às vezes no cinema não é tão possível, né? Ou não é tão usado. E o cordel vive fazendo isso, né? Sim. E sem contar que outra característica é homenagear, né? Entre aspas, e trazer ou não deixar morrer a memória de muita gente que foi importante para a história, para a cultura nacional, né? Verdade. Então, Vitor, outra característica que eu acho interessante no cordel é essa coisa de você poder cruzar universos, né? Por exemplo, aqui, a fantástica história de Zeca Pagodinho, o disco voador e o extraterrestre. A gente dificilmente veria isso em qualquer outra mídia, né? Sim. No cinema talvez pudesse, mas não faria, talvez. Então, assim, o que eu acho bem interessante no cordel é que ele te abre essa possibilidade, né? E de não deixar morrer também pessoas que fazem parte da nossa cultura, ou fatos, né, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, e o cordel não deixa morrer, né? Ele sempre traz de volta, traz à tona, né? Tá ajudando aí a alimentar e preservar a memória de algumas dessas pessoas, né, cara? Porque mesmo que aqui a gente falou que Zeca Pagodinho tá sempre na mídia convencional, na televisão, né? Mas tem outros que a gente escreve que já tiveram e não estão mais. Não estão mais. E aí a gente cria, por exemplo, Jovelina Pérola Negra. A gente quase não vê a Jovelina mais nas mídias. Tem muita coisa, tem poucos registros da Jovelina, né? Eu sou fã, vivo procurando, então não tem tanta coisa. E aí o cordel é mais uma possibilidade de espalhar essa semente, né? Com mais facilidade, sem depender, sem esperar, né? Outras mídias convencionais. A gente pode fazer a figura da Jovelina chegar numa escola, numa biblioteca, num sarau de poesia, né? Numa feira literária, com mais facilidade. A tia Maria do Jongo da Serrinha, né? São algumas figuras que até, como eu falei, já tiveram, né? Foram registradas em programas, entrevistadas, mas é mais uma ferramenta. O Paulo da Portela, estou vendo aqui e vou lembrando, uma figura importante, mas o cordel vai sendo aí mais uma ferramenta e que é bem acessível, né? É muito acessível. Ele vai pelo correio, ele vai... Exatamente. Verdade. É mais uma semente aí de preservação da memória. Esse aqui é bem atual, né? Sim, esse aí é 2022, né? Foi o teu último produzido? Não? Foi o mais recente, foi o Paulo da Portela, Cartola e a Dona Ivone, esses três juntos.
Esses 3 aqui, ó. Cartola. Uma representante do Império Serrano, outro da Mangueira e outro da Portela. Tá. E os 3 são meus ídolos aí nas suas lutas culturais e nas suas composições, né, e interpretações de suas obras e suas artes. Muito legal. Madame Satã também é bem explorado, né? Madame Satã, uma figura aí que teve uma figura pernambucano também, né? Madame Satã ficou conhecido como uma figura carioca, da Lapa, mas ele é pernambucano, lá de Glória do Goitá, né? E com os descaminhos da vida veio parar no Rio de Janeiro, e aqui com a vida muito, muito difícil, né? De negro, homossexual e nordestino. Imagina. E de que não levava desaforo para casa, né? Teve uma vida aí bem atribulada, mesmo assim conseguiu manter né, uma alegria de viver, um bom humor, chegou aí, alcançou até os anos 70 e uma das figuras emblemáticas, né? Puxou cadeia por muitos anos na Ilha Grande e outros presídios, entrou em embate com policiais, com valentões, né? Dos mais valentes aí, que praticavam a homofobia e o racismo contra ele, e ele às vezes até se esquivava, tentava não entrar na briga, mas se insistisse, né? Ele caía para dentro. E depois teve o filme também, Lázaro Ramos estreou também o filme sobre Madame Satã, né? E aí a gente fez aqui, é um projeto sobre capoeira, a capoeira no Rio de Janeiro, né? Capoeira History, projeto Capoeira no Rio de Janeiro, de 1948 a 82. Foi um convite aí do professor Matias Rorig, né? Da Universidade Inglesa, com esse projeto, e ele me propôs que eu escrevesse sobre alguns outros mestres da capoeira carioca desse período, e aí eu fiz a contraproposta. Eu estava querendo escrever sobre Madame Satã, eu falei, eu escrevo sobre Madame Satã, vambora? Vambora. E aí a gente fez essa publicação aí, né? É bom quando a gente consegue algum apoio, né? Quando a gente minimiza nossos gastos, quando a gente consegue alguma parceria, né? Para botar nossa arte, necessário. Nossa arte na rua. E me fala sobre isso aqui. Tem música também na área, né? Sim. A verdade, a música foi através da música que eu comecei a exercitar a escrita, né? A escrita poética, né? E a composição. Desde criança eu sempre gostei muito sempre fui muito ligado à arte em geral, mas especificamente à música. Mexia lá nas fitas cassete, nos discos que meu pai tinha. Sempre gostei de ouvir rádio, e até rascunhava umas composições quando ainda criança, né? Mas que se perderam. E aí depois, quando eu fui na rua adolescente, gostava de ficar tocando samba, batucando, né? Batucando nas portas dos botequins, nada profissional, mas quando comecei a aprender a capoeira, né, isso aí veio com mais força e mais possibilidade. Eu comecei a aprender a tocar os instrumentos, né, de percussão que a gente usa na roda de capoeira, o pandeiro, atabaque, berimbau. Comecei a cantar na roda, aprender, né, tentar aprender a cantar, e depois comecei a compor, me arriscar a compor e cantar minhas próprias composições, né. Eu tive algumas oportunidades, incentivos, sou aluno do Mestre Camisa, e ele promove festivais de cantigas, né, produziu muitos discos e livros, e aí eu comecei a ter espaço para mostrar, né, as minhas composições e cantar em público, através da capoeira. Comecei a ter algumas letras publicadas nos jornais de capoeira, nos livros de capoeira, né? Fui convidado para participar de algumas produções de CDs nos anos 90, final dos anos 90. E ali eu continuei exercitando a escrita, a composição, né? Participei de muitos discos coletivos, né? Ajudei a produzir alguns, e depois, em 2009, eu lancei o meu primeiro trabalho
musical solo, né? Esse aqui, o Capoeira Popular Brasileira, que é uma junção aí das cantigas de capoeira com a música popular brasileira, com o samba, né? Então, além dos instrumentos convencionais da roda, a gente traz instrumentos de harmonia aí como o violão e o cavaquinho. Aqui tem cantigas de minha autoria, cantigas de outros capoeiristas conhecidos, amigos. E depois o outro disco foi o Tem Capoeira no Samba, né? Que eu trouxe sambas clássicos do samba brasileiro, de Martinho da Vila, de João Nogueira, né? Paulo César Pinheiro, Mauro Duarte, Vinícius de Moraes e Baden Powell, Rafael Rabelo, o Roque Ferreira, Sereno, do Grupo Fundo de Quintal, Mauro Diniz, Mauro Diniz, filho do Monarco, né? E algumas composições minhas também, todas são sambas que falam de capoeira, né? E esse foi o meu segundo trabalho solo. Esse já também foi lançado no formato de CD, que é 2014, e esse 2009, né? O CD ainda estava bem utilizado, sim, mas sim. Esse aqui já tem aí em todas as plataformas digitais aí mais convencionais. Eu tenho curiosidade de escutar esse aqui. E aí aqui todo instrumental aí é baseado em samba e capoeira. É mesclado, né? Aí mais pro samba, puxado mais pro samba nesse samba, aí, né? Mais berimbau em quase todas, né? Tem algumas também que é no ritmo mais da capoeira, que a gente utiliza mais os instrumentos, né? Atabaque, berimbau, pandeiro, agogô, mas outras surdo, repique de mão, repique de anel, cuíca, né? Os instrumentos tradicionais do samba brasileiro. Você sabe que eu fiz aula de capoeira, né? Só que também não vingou, né? Eu morei em Salvador durante um tempo da minha vida, e aí eu simplesmente fazer capoeira lá, entrei na aula de capoeira lá, pesadíssima. Tinha o professor castigava, não sei se é porque eu era carioca, ele me castigava muito nos exercícios físicos, eu não aguentei, assim. Mas depois me falaram que é real, né? Porque eles trabalham muito coisa da força física, né? A capoeira é uma atividade física bem complexa, né? Completa e complexa. Mas eu ficava mais fascinado no instrumental, cara. Pô, eu ficava ali vidrado ali fascinante, mais no instrumental do que... Porque a música sempre foi uma arte que me pegou, assim... Talvez foi uma das primeiras que me pegou logo pelo pé, né? Cara, muito bom. Depois eu quero... Isso aqui eu acho fácil na internet, disponível. Acho. Spotify, Deezer, iTunes, todas essas plataformas. Beleza. YouTube Music. Isso aí eu vou querer ouvir, porque deve ser muito interessante. E aí tem esse projeto aqui, né? Que é projeto ainda, né? De impressão é projeto, né? Mas a Favela Quer Estudar, assim, todo o conteúdo, esses poemas, né, eles já estão espalhados aí virtualmente, digitalmente. Tá. Sim, né? sim. É uma coletânea aí. Sim. A Favela Quer Estudar. Não tem nada inédito, né? Não sei se até a publicação se vai entrar, mas a Favela Quer Estudar foi a temática de uma atividade que a gente fez no Jacarezinho aí há um tempo atrás, né? Do coletivo chamado Politilagem, né? De levar consciência social, consciência racial, arte para as comunidades, né? E nessa edição do Jacarezinho, o tema era esse: a favela quer estudar. Então eu escrevi um cordel, um poema, né? Com esse mesmo título. A gente fez lá a inauguração da Bibliojaca, né? A biblioteca do Jacarezinho dentro da carcaça de geladeira, né? A gente fez uma arrecadação de livros no dia da atividade, né? E aí a gente fez uma arte em grafite com esse tema, com essa frase. Inauguramos
a Bibliojaca, que ficava lá fica ainda, né, lá no Largo dos Tubas, ali no central ali do Jacarezinho, e eu escrevi esse poema, né, porque a favela sempre está estigmatizada por a maior parte da sociedade como lugar, né, de violência, de pobreza. Sim, e a favela, ela é muito rica culturalmente, muito rica de talentos, né? E acho que, embora a situação ainda seja muito aquém, muito abaixo do que a gente gostaria, né? Agora, nos anos 2000, a gente teve um processo de acesso às escolas, à faculdade, à cultura, né? Sim. Do povo da periferia, do povo dos interiores brasileiros, do povo das comunidades cariocas e de todo o Brasil, né? As universidades, a profissões que antes eram limitadas mais às classes mais abastadas, né? Sim. A gente teve um acesso, a gente teve um passo, acho que a gente subiu um degrau, né? Parece que ainda tem alguma coisa puxando para baixo. Não, vocês não podem subir esse degrau. Não, sim, mas esse degrau foi subido. Foi, né? E tá então incomodando. É isso, né? tá incomodando. Então é isso, a favela quer ocupar, né? O favelado, o negro, o periférico, sim, ele quer ocupar todos os espaços, né? Positivo na sociedade. Quer apresentar os programas, quer fazer doutorado, quer fazer mestrado, quer ser médico, quer ser engenheiro. E precisa deixar de ter essa força para baixo, essa força que quer impedir. Sim, né? Então, esse poema específico fala disso. Né? E tem outros poemas que falam sobre questões que continuam sendo rotineiras, né? Com a população negra, com a população das periferias, dos subúrbios, das favelas, né? Da opressão do Estado, né? Sim, sim. Então são poemas que eu escrevi que às vezes é uma maneira de desabafar a angústia que isso me traz, né? Pô, a gente é cercado aqui, pô, eu moro ali, na beirada da Avenida Suburbana, né? E atrás de mim a Avenida Democráticos, né? Eu sou vizinho ao Jacarezinho, Manguinhos, e um pouquinho mais à frente a Bandeira 2, aqui a gente está aqui na beira do Complexo do Alemão também, que é do lado, e qualquer bairro que a gente vai, né? Isso aqui não tem como separar a sociedade. Sim, não são duas sociedades, é a mesma sociedade. Exatamente. Então não tem como essas violências, essas covardias que acontecem, essas discriminações, essas posturas egoístas, né, de algumas classes da sociedade não me atingirem. Então, eu vivencio isso e às vezes uma maneira de não explodir, ou a maneira de eu tentar fazer alguma coisa positiva é escrevendo, de alcançar. É a sua ferramenta, né? De alcançar. Às vezes eu escuto um tiro, daqui a pouco quando eu vou ver, pô, morreu uma criança. Aquele tiro que eu estava escutando ali, pô, matou uma criança. Matou outra criança, matou um morador, matou uma mulher grávida. Caraca, né? Às vezes a gente não escuta. Quando é próximo, pô, aquele o helicóptero que eu vi passando aqui, pô, acabou com a aula na escola, as crianças tudo deitadas no chão. Eu não consigo que isso não me atinja. E o que eu posso fazer? Eu não posso chegar lá. A escrita é o que está, né? Tentar expor a minha opinião, o meu inconformismo e tentar abrir os olhos de algumas pessoas que talvez não se preocupem com isso. Né? Não me atinge, porque a minha casa é no asfalto. Então a polícia não invade, a bala não chega aqui, então não me preocupo. Não, peraí. Vamos meter o dedo nessa ferida aí. Né? Abre o olho. Não quero enxergar isso. No meu bairro não tem isso, não. Abre o olho. A minha poesia vai invadir o teu WhatsApp, vai invadir o teu Facebook, vai invadir o teu Instagram. Se você está no meu ciclo de amizade, no meu ciclo, se você está aqui no meu ciclo de conversa, esse assunto vai chegar sim, cara. Né? Eu não me preocupo. Se fosse na tua casa que acontecesse isso, se fosse com teu filho, você só vai se preocupar, só vai se indignar
se acontecer com um dos seus, como é em outro bairro, como é em outra escola, como é em outra classe social, você não vai se indignar? Isso aí tá tudo bem para você? Se tu estiver perto de mim, não, mano. A minha arte vai te incomodar. Então essa direção, né? Porque aqui a gente escreve sobre coisas engraçadas, Sim. sobre coisas agradáveis, sobre coisas históricas, mas eu preciso preciso fazer alguma coisa que não seja só entretenimento, sim, que não seja preciso, que a nossa vida, a sociedade... Isso aí é política que você está fazendo, né? Você tá falando de uma questão aí que é histórica e é muito... e já é longa, né? A gente... E repetida, né? Repetida. A gente vive um apartheid, né? A cidade... É bem isso que você falou. Cara, deveria te incomodar você morando na Vieira Soto, lá no Leblon, de frente pro mar. Devia te incomodar quando você fica sabendo que uma força pública entrou numa comunidade e chacinou 20 e tantas pessoas. Como aconteceu no Jacarezinho muitas aqui. Muitas vezes, né? E aí, dentro do quarto de uma criança, em cima de uma cama, né? Um quarto infantil, um quarto de uma família. Não, tá tudo bem. E aí, a bandidagem. Tá, essa bandidagem, ela tá acontecendo por quê? Por que a minha cidade vive porque só oprimem essa parte da bandidagem. Exatamente. Isso aí também já é outro papo. Mas, beleza, temos problemas em algumas áreas da cidade? Temos, mas e aí? Não é um problema da cidade inteira? Todo morador vai ter que pagar por isso, eternamente. Exatamente. Todo morador de favela porque, assim, e de comunidade vai ter que pagar por isso. A mim também os noticiários me causam choque. Pode ser aqui no Complexo do Alemão, ou pode ser lá em Paciência, na Zona Oeste. Ou em outro estado que a gente nunca visitou ainda, né? Pois Aí, assim, aí já é um macro, né? A gente pensar Brasil. Quando a gente conseguir isso, né, cara? Pensar em nação, quando a gente tiver esse sentimento de pensar em nação, que é tipo... Cara, estão desmatando uma porrada de mata lá na Amazônia. O que fazem aqui na favela estão fazendo na aldeia indígena também. Estão fazendo na aldeia indígena, estão fazendo na Amazônia. As propriedades rurais. Quando a gente adquirir esse sentimento de rede, né? Que todo mundo está sendo atingido. Não sei se a gente vai chegar nesse nível, né? Mas é isso, a gente tem que começar a aprender isso no microcosmo. É você lá, escutou a bala perdida ali e falou, caraca, será que alguma criança foi atingida? Será que um morador foi parar no hospital? Será que uma aula parou? Entendeu? Isso é o teu microcosmo ali que você está vivendo, né? E a gente começa a pensar em comunidade a partir daí, né? Eu acho que o que você... essa coisa que a favela quer estudar. Pô, a favela sempre quis estudar, a favela sempre quis ter saneamento básico, a favela sempre quis uma casa direita, a favela sempre quis segurança, entendeu? E parece que... oportunamente e como um plano das elites e de governo, as favelas foram vilanizadas e continuam sendo, e agora é o momento de a gente gritar e mudar isso, né? Porque já não dá mais, né? Não cabe mais esse discurso de que a favela é a vilã da história, né? A gente já sabe quem é o vilão da história. Então, assim, eu acho que desses todos aqui, aí vai sair um trabalho mais politizado, né? Sim. É. Sair porque
para ele ficar também numa publicação física, sim, né? Que possa também importante. ir além, andar, porque esses livrinhos aí eles voam, cara. Eu nem sei para onde, entendeu? Eu compro um, daqui a pouco ele vai parar na mão de uma pessoa que eu nem imaginava. Então ele virtual ele é legal, mas assim no formato impresso e condensado todas, né? Sim, todas, uma parte delas aqui com essa temática, eles vão criar novos caminhos aí. Você falou aqui até uma expressão que eu sei que eu usei num aqui, da favela ser vilã. Pois é. E não é por acaso, assim, isso é um planejamento, né? Planejamento cruel que já se arrasta. E que não deixa de ser alimentado. E que não deixa não de ser só alimentado. Pelos próprios executores dele, mas pelas pessoas comuns também, da sociedade. Porque acaba se institucionalizando um pensamento que não é o daquele cara, né? Existe todo um trabalho de midiático e de educação, na própria educação. Por que de alimentar essa ideia, né? Por que não tem tantos... pega os livros didáticos e você vê a quantidade de autores negros que são citados em livros didáticos, de literatura. O cordel, por exemplo, poderia ser um grande instrumento de ajuda pedagógica, né? Sim. Tem questões históricas aqui, nós temos personagens históricos aqui que são representativos da nossa cultura, né? Serviria para fortalecer nosso... Aí fala da história aqui, aqui esse cordel do Tia Maria do Jongo, ele passa pela história de Madureira, né? Do Jongo, de Madureira, do ministro Edgar Romero, que era amigo do pai dela, que inaugurou a primeira bica de água, né? Uma bica para a comunidade inteira, né? Uma bica para, né? Legal. Uma primeira bica de água, teve banda, teve hino nacional, Então é coisa que assim, Pois que eu já passei o olho aqui, eu vejo que tem assim, contação de história, cara. Isso aqui é contação de através história. Às vezes da história de um personagem, ele passa pela história de um bairro, de uma escola de samba, né? de uma instituição. Cara, pô. E aí, por que isso aqui não está na sala de aula sendo usado? E o cordel tem ainda a vantagem do valor ser bem acessível. Do valor né? ser bem acessível, né? Pegando esse gancho da acessibilidade da sala de aula, me fala como é que está a cena do cordel no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma cena, existem muita gente, muitos autores, tem espaços para você comercializar teu material. Como é que você faz para comercializar o teu material, por exemplo? Me dá um cenário de como é que está o cordel aqui no Rio hoje. Certo. A gente tem gente fazendo cordel no Rio, né? Mas se a gente for tirar como referência o cordel na região Nordeste, aqui o movimento aqui é muito tímido. Ou se a gente for tirar como referência o movimento cultural de outras áreas no Rio de Janeiro, no Sudeste, como o samba, por exemplo, né? O cordel é muito tímido aqui. Isso acho que é natural. Se você for buscar uma cena de samba em outra, na região Nordeste, exatamente, né? Vai ser natural que ela seja mais tímida. Né? Mas tem a maioria dos poetas aqui no Rio são nordestinos, né? Que migraram para cá há muitos anos. E a gente tem aqui a BLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, aí já há uns 30 anos existindo, sendo um dos núcleos principais de literatura de cordel, presidida e fundada pelo Gonçalo Ferreira da Silva, cearense de Ipu, e que é um dos responsáveis também de ter me incentivado
a que eu publicasse, né, o que eu escrevi descompromissadamente há alguns anos atrás. A Feira de São Cristóvão sempre foi um núcleo também de poetas, também lá também está bem tímido, os poetas faleceram, né? Os poetas Raimundo Santa Helena, Mestre Azulão, Apolônio dos Santos, esses faleceram. Tinha um poeta agora, Isael de Carvalho também, que era de Petrópolis também, era novo, faleceu novo, também estava com uma banca lá na Feira de São Cristóvão. A gente tem ainda o Manuel Santa Maria, né? Um poeta da cidade de Santa Maria e que ainda está lá expondo na Feira de São Cristóvão. Então, com toda a dificuldade, lá ainda é um lugar. O Erivaldo tem o seu ponto lá de xilogravura lá. Então a feira ainda esses dois são os principais polos aí. A gente está espalhado aí nas feiras literárias, sempre os cordelistas ocupam. Um dos lugares que eu circulo também são as rodas de samba, né? Eu costumo expor em algumas rodas de samba da cidade, às vezes em feiras literárias. Agora a gente fez a Fli Portela, a festa literária, né? Semana passada. Passado. Festa literária da Portela. Então a gente estava com o Cordel lá, né? Esperando legal. A Fli Samba, a festa literária do samba também. Então o ambiente do samba é um ambiente que eu... e da capoeira... você já circula, né? O ambiente eventos de capoeira, né? Às vezes eu vou para expor, né? Vai ter agora um evento lá na UFRJ, na semana que vem, um evento de capoeira, e a menina me convidou, a professora, né? Me convidou para que eu expusesse lá o meu trabalho. Então esse trabalho segue artesanal, né? Às vezes a gente tem algum espaço na mídia, como o convite que você fez, às vezes tem alguma matéria que a gente consegue, a gente é convidado na mídia convencional, né? Seja impressa ou audiovisual, a gente vai... acho que a história é essa mesmo, as coisas não vão mudar assim de uma hora para outra, nem não há uma perspectiva, né, de mudança. Como diz Gilberto Gil, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. O importante me preocupa muito, assim, as coisas não serem... A gente estava conversando aqui antes do programa sobre isso. As coisas não serem passadas para as novas gerações, né? Então, você chegar numa escola hoje, como aconteceu, como eu estava te falando comigo ontem, e nenhuma criança já de 13, 14 anos não conhecer Dona Ivone Lara, eu acho muito grave. Preocupante, É preocupante. Então, assim, esse é o meu medo. Agora, em contraponto, né, muitos cordelistas faleceram, não se renovou tanto, né, quanto se renovava na primeira metade do século XX, porque o cordel era uma das mídias principais do Nordeste naquele tempo, né? Mas acho que no Nordeste também não tinha isso aqui, né? Não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Durante muito tempo. A leitura, acho que no Nordeste era a mídia que você tinha principal. Todo mundo lia jornal, né? Jornal vendia que nem a água. A gente se informava muito pela revista e jornal, né? Eu acredito que no Nordeste essa renovação aconteça com mais força. Talvez. Mas a gente tem agora também, porque lá a cena é mais forte também, né? Sim. Talvez por isso. A gente tem o IFAM agora, o cordel foi registrado agora como patrimônio imaterial. Então a gente tem o IFAM, né, com algumas políticas públicas, ou pelo menos propostas delas. Né, o problema é esse. Propostas têm que ser aplicadas, cara. Para salvaguarda, ações de salvaguarda, né, que é chamado para os patrimônios imateriais. Né, a gente está passando um momento aí de desvalorização da cultura e da educação que a gente geral, né? nunca imaginou que ia chegar, mas a gente
tenta ter esperança que essa fase vá passar, que a gente, né, volte a alguma pseudo-normalidade aí, né? Pois e fala assim, não é possível. Porque a cultura nunca foi valorizada. Nunca foi valorizada, nunca deveria, teve, né? Mas a hoje, desvalorização. Hoje né? Parece que hoje hoje o programa há um culto à ignorância, algum culto à estupidez no momento aí atual, né? A gente espera que isso, e a gente continua resistindo também, né? Tem que ser, né? A gente não... Tem que resistir, pô. Mas às vezes fica cansativo, cara. Fica... sim, né? sim. Mas a gente espera que isso passe, meu irmão. Sim, a gente espera que isso, se não passar completamente, que diminua a força desse movimento, essa ódio à burrice, né? A estupidez, a ignorância, a violência. Não é possível. Tem que... Vamos acreditar que seja um momento... Eu tenho falado isso para as pessoas. Eu acho que é um momento pedagógico. É um momento que a gente está aprendendo muita coisa e está vendo que não éramos o país que a gente achávamos que a gente era. Né? Tinha coisas que pareciam que estavam resolvidas que não estavam. Que não estão, né? Então, talvez seja um momento pedagógico. Eu espero que seja. Eu não vejo... eu não consigo olhar para o que está acontecendo hoje vendo, pô, isso é Brasil, por mais que o Brasil seja zoado, né, a gente não consegue fazer o que eu te falei, que é se ver como nação, né, se pensar como nação, né, pô, se incomodar com a dizimação de uma tribo, parte dela. Então, assim, eu acho que é um momento que talvez seja pedagógico, que a gente vai, peraí, vamos partir daqui, vamos botar o trem no trilho agora bonitinho, para ir para um lugar legal. Talvez seja, eu espero que seja. Tomara. Né? Eu espero que seja. Por exemplo, agora que o cordel se tornou um patrimônio material, eu te pergunto, por que isso aqui não está nas livrarias? Aliás, isso foi uma pergunta que eu já me fiz. Eu te falei que nos anos 90 eu tive um grupo de poesia, a gente lidou muito com cordel, com escritores, enfim. E aí isso já era uma pergunta que a gente fazia, né? Porque a gente já era um grupo assim que pensava de forma crítica o mercado editorial, principalmente o de poesia, né? E o mercado mais marginal. E aí, por que isso aqui não está na livraria? Isso é um produto, cara, e bom, uma leitura boa, uma leitura prazerosa. Quem lê não tem como dizer que não é uma leitura boa. E por que não está na livraria, assim, do jeitinho que ele está? Entendeu? O IFAM podia lutar por isso aí, podia ser uma política de... Olha só, vamos colocar os cordéis nas livrarias, bota lá e vê o que acontece. Aí agora também não adianta chegar lá e o senhor lá de engenho lá, dono da livraria, botar isso aqui a R$40 para vender. Aí fica inviável, né? Aí você não está ajudando, né? Mas é isso, eu acho que assim, uma das... porque assim, cara, você já tem que fazer, é um processo artesanal, né? E tem que se manter, obviamente, porque caso você querer botar na livraria, o cara lá falar, não, vamos fazer uma capinha bonitinha, da gráfica, todo... E mudar totalmente o conceito, né? Há espaço para... O cordel, na verdade, esse formato de impressão, ele é bem característico dele, mas não necessariamente
é obrigatório, né? Você pode ter esse formato de impressão no teu caso e ter um fanzine, formato igual e no conteúdo ser um fanzine. A gente pode ter o formato assim, né, com papel couché, todo colorido, né? com a ilustração feita digitalmente e ser o cordel, né? A gente entende. Mas você não é contra ficar só nisso, né? A gente pode a gente pode, formatos. Entendeu? Mas a gente não vê praticamente em nenhum formato. Pois é. E assim, o público, os leitores, eles gostam muito desse formato tradicional. Gosta, cara, eu acho então, que... você, não tem desse, mas tem muito timidamente, né? Aqui no Sudeste, fora do Nordeste, né? Da Bahia para baixo, então, é muito timidamente. Eu não sei, eu nunca tive uma proposta de nenhuma editora que me fizesse pensar, será que vale a pena? As propostas que eu tive, eu falei assim, não, aí não dá. Porque eu vivo disso, eu não tenho profissão paralela de dizer, eu sou funcionário de tal lugar, ou eu sou professor de tal escola, eu recebo. Não, eu preciso movimentar meu trabalho literário do cordel, meu trabalho da música, das atividades que eu faço para poder ser artista, comprar um pacote de macarrão, comprar um pacote de arroz. Você vive da arte, cara. Comprar pagar uma passagem, eu preciso disso. Eu não posso viver, ter um livro numa editora só pelo status, né? E eu não ter o livro para vender e também não receber nada. Né? Ou receber 5%. No final do ano eu vou receber R$50 da editora. Não dá. Então deixa que eu continuo aqui. Entendeu? Eu não posso só pelo status. Né? Eu faço isso aqui só por hobby. Não é só meu hobby. Isso aqui é minha sobrevivência também. Entendeu? Pode crer. Então a editora, se eu faço aqui do meu jeito, eu tenho. Se eu quiser aqui te dar de presente meu livro, eu te dou, já está pago, né? Não preciso de pedir a editora, eu queria, dar um livro. Não, aqui, se eu vender, e aí, essa forma que vem funcionando para mim, mesmo com muitas adversidades, com muita dificuldade, mas eu me viro, entendeu? Senão eu tenho que comprar meu livro da mão da editora mais caro do que eu consigo vender por conta própria. Pois é. Entendeu? Se eu consigo vender esse livro por R$20 ou R$25, se fosse pela editora, eu teria que comprar dela por 25 ou 30. Não dá para eu dar de presente para você, ou para tentar revender. Aí fica inviável para o público. Você citou aqui o exemplo. Então, até agora, eu continuo, né, desse jeito aqui artesanal, um jeito de muita dificuldade, mas é o que possibilita eu sobreviver. Vitor, fala um pouco do teu trabalho que é o que a gente estava falando, né? De disseminação desse tipo de literatura, né? Você já faz trabalhos em escolas, favelas, né? Levando aí, né, o cordel para justamente fazendo esse papel, né? Fala um pouco aí desse teu trabalho, como é que você realiza isso? É também uma coisa independente sua, ou você também trabalha com editais, ou vai atrás de apoios e bate em portas? Como é que funciona? É diverso, assim, minhas práticas são diversas e diversificadas, né? Eu circulo em diversos ambientes, principalmente o do samba, né? O da capoeira, são alguns assim, dos principais, da cultura popular em geral, do jongo, né? Do samba de roda, da Bahia. Então, às vezes eu sou convidado para participar de um evento de samba, levando a minha arte, levando um evento de capoeira, por exemplo, vou levar a minha arte. Aí eu levo, né? Eu levo o que eu escrevo sobre os personagens da capoeira, eu levo também o que eu escrevo sobre os personagens do samba, sobre os personagens do jongo, eu levo a minha poesia também, né, de consciência social, né? Então, aí eu estou indo para um evento de capoeira, mas estou levando samba, estou levando jongo,
e tô levando poesia de consciência. E aí, nesse evento, aí eu já encontro professores que já querem levar essa temática para a sala de aula. Né? E às vezes, quando eu vou na sala de aula, numa escola, uma outra já me convida para uma publicação coletiva. Não tem muito um caminho assim, muito retinho, não. Entendi. O caminho faz muita curva, dá nó, entendeu? Mas é isso, atividades eu faço, não dá para atender todas, né, cara? Assim, eu faço atividade em escolas, palestras, muitas vezes as pessoas têm muito interesse, né, em ter essa atividade, mas não querem remunerar o profissional, o artista. Aí às vezes tem alguns argumentos que são, poxa, aqui é uma escola, vai na escola pública, mas lá é escola pública. Eu falo assim, tudo bem, mas, né, às vezes eu nem falo, mas eu penso, escola pública, mas o professor está recebendo, a merendeira está recebendo, né, quem confecciona os uniformes das crianças está recebendo, os fornecedores da merenda, o arroz não vai de graça para lá, o feijão não vai de graça, a diretora está recebendo. Então, por que o artista tem que ir voluntário sempre? Não dá nem para... É inviável de atender todos os convites, né, de atividades voluntárias que a gente recebe, senão eu vou ter a agenda lotada. E ainda vai pagar para... Vou pagar, isso, então né? Então a gente tem que... Não dá para aceitar todos os convites, né? A gente tem que procurar conscientizar as pessoas que o nosso trabalho, né, é tão valioso quanto dela. O trabalho do poeta, o trabalho de alguém que vai fazer atividade na escola uma tarde ou uma manhã naquela escola. Mas às vezes amanhã eu já estou em outra. Né? De manhã, às vezes eu estou de tarde numa escola no Acari. Porra, de manhã eu estava numa lá no Vidigal. Né? Então não dá para a gente ser voluntário. Não é má vontade, não é a realidade aí, né? E aí a gente se divide entre esses diversos tipos de evento, né? Às vezes eu estou na roda de samba vendendo, né? Às vezes eu só estou no lugar só falando, às vezes eu sou convidado por escolas particulares para fazer palestras para alunos da rede particular dentro da no ambiente da Feira de São Cristóvão, às vezes no ambiente da própria escola. Né? É diversificado, vendo pela internet também, né? Sim, eu fiz agora eu fiz essa caixinha, né? A caixinha aqui de presente, ela veio mais recheada, mas eu vendo essa caixinha com 12 cordéis e aí envio pelo correio para qualquer parte do Brasil, né? O Pix essa transação do Pix facilitou isso. Sim. A pandemia me obrigou, né, a achar algumas formas de trabalho que eu não precisasse sair de casa, né? Que pudesse fazer sem os eventos cancelados, feira literária não estava tendo, né? Evento de capoeira não estava tendo, roda de samba não estava tendo, as aulas das escolas e palestras todas foram canceladas, então a venda pelo correio, né? Encomenda pela internet, me segurou aí bastante e agora eu estou olhando com mais atenção para isso, né? Para esse tipo de distribuição. Dos meus cordéis. Ficou muito bonitinho na caixinha, cara. A ideia é boa. Aí começou no envelope, aí agora já evoluiu um pouquinho para a caixinha. No envelope, até porque esse livro aqui eu incluía ele, então para a caixinha não dava. Agora eu falei, não, vamos fazer tudo aqui desse tamanho aqui convencional. Para que ele possa ir na caixa. Vamos dar uma olhada em umas fotos, Vitor? Vamos. Vou passar aqui, você vai me contando a história aí. Aqui. Atividade em alguma escola pública aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, que eu não me lembro onde era. Talvez em Brás de Pina. Não me lembro, cara. Essa aí, mas foi por aí. Porque é muita coisa, né? Que a gente tá gastando sola de sapato aí há um tempo. E a memória, mas é por aí. Alguma escola aqui da zona norte do Rio, do subúrbio do Rio. Essa galera aí, ó, que tem que conhecer
não só a tua arte, como os teus personagens que você fala aí. Sim. Aí Tia Maria do Jongo da Serrinha, né? Uma das personagens principais do jongo, né? O jongo é uma dança afro-brasileira de umbigada e o Morro da Serrinha é um dos principais polos do jongo. E também é o berço da escola de samba Império Serrano e de grandes compositores e intérpretes, né? Como Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira. E a Tia Maria estava completando 98 anos de idade, né? E aí eu escrevi esse cordel em homenagem ao aniversário dela, que foi o último aqui na Terra, né? E que bom que eu não adiei essa para o ano seguinte, porque não daria tempo. E aí a gente teve o prazer de fazer alguns lançamentos e de mostrar a arte para ela em vida. É legal essa foto, você com o cordelzinho dela na mão. Que é um evento, né? Esse aí foi o evento que eu citei aqui da Favela Quer Estudar, do Politilagem, Sarau Político-Cultural do Jacarezinho. Educação nas escolas através da cultura. E o tema geral dessa ação era a Favela Quer Estudar. Foi aí que eu escrevi um desses poemas aí pra gente apresentar nesse dia lá. Legal, cara. É isso. Não me lembro que ano foi, mas uns 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Aqui, esse eu lembro. Sala de aula? Esse aí é em Nilópolis. No IFRJ, Instituto Federal, né, do Rio de Janeiro, de Nilópolis. Eu fui a convite da professora Andréa Mota, que aparece ali com a camisa branca, professora de português e literatura lá dessa unidade lá na Baixada Fluminense, de Nilópolis. Legal, né? Aí já era uma galera mais... uma idadezinha mais... são adolescentes. É o ensino médio aí. Bacana. E aí, assim, me fala... Ela já fez uma produção bonita. Essa decoração aí por conta dela, né? Lá no telão, aí é caprichosa. Já fez um varalzinho. E ela tem um blog também interessante, que é o Conversa de Português. Canal também nas redes sociais, né? Sobre literatura brasileira e sobre a língua portuguesa em geral. E a Andréa é aqui também de Vaz Lobo. Qual o nome? Conversa de Português. Conversa de Português. E aí, assim, como é que você sente o público aí, cara? Por exemplo, nesse evento aí que tá lá. Esse dia em específico aí foi um público interessado, né? É uma faixa etária e uma escola também que tem um ensino também, né? Mais disciplinado, mais exigido. Aí nessas turmas aí não tem espaço para muita bagunça, né? Então é uma turma aí já mais interessada. E aí saiu também, né? Eu estava falando aí não só sobre o cordel, sobre técnica, história, mas também sobre a gente poder acreditar nos nossos potenciais, né? Acreditar que a gente... que coisas inimagináveis podem acontecer. E aí eu conheci aí dois alunos que eram grandes desenhistas, que são grandes desenhistas e que tinham timidez de mostrar a sua arte, né? E aí acho que o bate-papo foi interessante e depois eles... eu indiquei eles para expor a arte deles numa das rodas de samba que eu expunha, né? Que era o projeto Criolice, que acontece em vários lugares, mas no Parque Madureira, na Arena Fernando Torres. Então eu indiquei eles para expor os desenhos dele lá na roda de samba do projeto Criolice. Pedagógico, né? Virou uma coisa pedagógica, né? Aí já era cordel e já incentivou dois ilustradores. Aí eu lembro também, aí foi lá no Morro do Fubá. Uma escola também, aí é pré-escola. É pré-escola. A galerinha pequenininha. Aí foi a convite de uma professora, que além de professora é amiga também, e cuiqueira do Império Serrano, a Maristane. Aí
Esse dia eu me lembro. Aí a gente foi cordel, capoeira, né? Contação de história, música afro-brasileira, percussão. Isso aí. Não tem muito como separar, não tem como ir numa atividade e separar, não. Falar só sobre cordel ou falar só sobre capoeira, né? Ou sobre música. Isso é bom, né? Isso é bom, tu leva um combo, né? Legal, cara. Essa galerinha, tem que começar com essa galerinha aí, ó. Pô, essa galerinha tem que... É aí no Vidigal, Morro do Vidigal, na atividade lá do meu amigo Mestre Messias, que aparece aqui, né? Me convidou, a atividade aí que tinha capoeira, a oficina de percussão, né? Várias atividades culturais aí lá no espaço dele, Capoeira São Jorge. E aqui o Mestre Índio do Maranhão, que eu escrevi também um cordel aí também para que fizesse parte do livro, que é a biografia, uma homenagem biográfica ao Mestre Índio, que é o pai do Messias. Aí Vidigal. Vidigal eu escrevi também, não sei se vai aparecer aí, eu escrevi também um cordel sobre a história do Vidigal, né? Teve uma edição da FLUP, a Feira Literária das Periferias, lá no Vidigal, e aí antes da feira em si, tem atividade com os moradores, né? E aí o Ninho, amigo meu também, que é uma liderança lá comunitária, capoeirista, agitador cultural, me propôs que eu escrevesse a história do 314, é uma das localidades mais antigas do Vidigal, né? Da onde partiu a ocupação de todo o morro. Então a história do 314 é praticamente a história da favela toda, né? Para participar lá da atividade. Aí depois eles fizeram, eu escrevi, mandei, e eu nunca publiquei esse folheto do Vidigal, mas eles fizeram uma atividade com as crianças, onde cada estrofe eles colaram numa pipa e as crianças fizeram um desfile lá com as pipas, com a história da comunidade através dos meus versos, né? Eu não sei depois se no dia se eles colocaram as pipas no alto, ou se foi esse desfile, eu não estava lá no dia, vi só algumas fotos. Legal. Aí é na Feira da Glória, na roda de samba. Paris ali atrás, né? Que atrás da Praça Paris. Aqui domingo acontece a feira, né? A feira livre. Na feira do domingo ali. Né? E no segundo domingo de cada mês acontece o pagode do time de crioulo, né? Pagode do time de crioulo realizado por amigos músicos aí, Pipa Vieira, né? O Wilson Júnior também da produção, né? E eu já sou frequentador e amigo e meio que parte dessa roda de samba desde o início, e eles me dão a oportunidade de expor meu trabalho lá. Legal. Acho que tem mais uma. Aí na Fliportela, na outra edição, a festa literária da Portela, e aí são meus 2 netos, Bruno e Gustavo, filhos da minha filha. Aí tava expondo lá, que se tu ver aqui, ó, dá pra ver aqui a quadra da Portela. Essa foi a edição, acho que foi em 2018 ou 2019, foi a primeira, e agora aí teve os 2 anos de isolamento, e agora teve outra edição da Fliportela. Essa agora nessa semana agora. Foi a primeira depois da pandemia, sim, né? Sim. Pô, tava bacana, um bannerzão lá, um backdrop. Porque eu tava lançando esse livro, tava todo esgotado, né? Mas aí eu nem faço mais a propaganda dele, mas ele tava recém-lançado. O Jorge o Dragão. Tu vê que folheto eu até levei pouco, ó. Não tinha tanto. Era mais tava focando mais no livro. Focando mais no livro, né? Legal. E essa molecada aqui, já tá gostando já tá gostando do negócio? Então, agora eles incentivam, eles tem dia que estão mais interessados, tem dia que estão... tem 2 coisas, futebol e celular são concorrentes desleais. Mas a gente faz lá. O Bruno tá lendo bastante gibi agora. Estou incentivando ele a ler. O gibi é bem atrativo, né? Atrativo. Pra criança. O gibi que me tornou um leitor, né? Eu aprendi a ler com o gibi. Aprendi a ler, assim, a gostar de ler. Sim. Né? O gosto pela leitura veio... O gosto, o hábito e a interpretação do texto também, né, cara? O gibi me deu muito isso.
Aí dali eu fui partindo para outras. Ele acabou de se alfabetizar agora, ainda tá derrapando, mas já tá lendo. Eu falei, ele queria do Homem-Aranha, eu falei, pô, Homem-Aranha é difícil o entendimento, né? Aí eu falei assim, se você ler 10 da turma do Cebolinha e da Mônica, aí eu compro. A iniciação aí ele agora já Maurício de Souza. Aí já li 10, falei, então agora eu vou comprar o do Homem-Aranha pra você, mas eu continuo olhando o Cebolinha e a Mônica. Porque o Maurício já, ali os personagens dele já são bem, assim... Não tem como não entender, a criança não entender, é direcionado, né? Mais pra, é direcionado pra criança, mesmo, bem didático, né? Agora, super-heróis já são complexos. Às vezes interpretação, o texto já tem alguma subjetividade. Não é para primeira infância, né? É para adolescentes e adultos, exatamente. Mas eu agora vou comprar o do Homem-Aranha para ele, porque só para cumprir a minha palavra. Nessa brincadeira ele já leu 10 gibis, tá? Recém-alfabetizado. Pô, legal, já tá criando hábito nele, né? Vitor, projetos futuros, cara, o que você tem aí para... Pô, o futuro é conseguir continuar fazendo o que a gente vem fazendo, né, cara? Porque a estrada é tortuosa, então se a gente conseguir manter né? E eu, assim, tenho tentado até dar uma desacelerada assim, de tantas coisas que eu tenho vontade de fazer, às vezes eu saio, né? Aí nessa tu vê, o cara grava música de capoeira, o cara grava samba, aí o cara escreve cordel, o cara faz literatura infanto-juvenil, né? E faz outro tipo aqui, agora eu componho também umbanda, toco e canto umbanda também, gosto de aprender e exercitar os toques do jongo e cantar e compor jongo, compor samba. Agora eu tô querendo, né, pegar os meus poemas e musicá-los no ritmo do rap. Então, às vezes eu tenho que segurar o ímpeto de tantas áreas, né? Quero aprender a fazer a xilogravura. Né? É bom, é bom, né? É bom. Então, Vitor, projetos futuros, o que a gente tem aí, o que você pretende aí a curto prazo, para esse ano, para o futuro? Projetos futuros conseguir continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Conseguir continuar já é grande coisa, né? Essa estrada, né, da arte popular, da cultura popular independente, ela é bem tortuosa, né? Assim, uma estrada bem esburacada, com muita pedra, né? Para a gente conseguir caminhar já é uma grande coisa. Então, continuar escrevendo sobre, né, nossos heróis brasileiros, nossos heróis negros, suburbanos, periféricos, né? Conseguir homenagear vários destes que eu já tenho lá, a minha lista, né? É grande, não dá para escrever tudo, conseguir transformar também, publicar, além do formato convencional do cordel, outros títulos da literatura infanto-juvenil ilustrada, né? Consegui gravar algumas composições que eu tenho aí, algumas sozinho, outras em parceria com amigos de samba, de capoeira. Eu quero me arriscar a ver se consigo musicar alguns poemas meus no ritmo do rap, né? Quero aprender a fazer estilogravura, exercitar a ilustração. Eu desenho um pouco, mas não tenho muita prática. Essas coisas todas. E às vezes até segurar minha onda, né? Para não querer fazer tanta coisa. Senão é muita atividade para dividir o tempo, a energia. Precisa de um foco. O foco. Né? Então, às vezes, eu tenho que segurar a vontade que eu tenho de aprender tanta coisa e de fazer tanta coisa. Que é bom. É bom você saber várias. É bom você ter essa vontade, né? De ir atrás e aprender coisas novas, né? É isso, Vitor. Beleza. Cara, dá para falar um poema curtinho? Com certeza. Que eu falei. Fica à vontade. Vou colocar que o óculos está perneta, quebrado. Troco a faca na caveira por caneta no caderno. Troco vaga no inferno por lugar na brincadeira. Tiroteio na ladeira
pela paz lá na favela. Troco um canto numa cela por vaga na faculdade. Troco a perversidade por uma história mais bela. Também troco o caveirão por transporte escolar. Troco a rua por um lar, pistola por violão, castigo por atenção, bala por lápis de cor. Troco uma vida de dor, desespero e agonia por versos de poesia, carinho, calma e amor. Troco gente egoísta que só vê o próprio umbigo por um povo mais amigo que essa classe egocentrista, que do seu ponto de vista acham-se mais importantes. Troco ouro e diamantes por uma sociedade que enxergue a humanidade todos como semelhantes. Caraca. Muito bom, muito bom. Obrigado. Tudo que a gente estava meio que falando, né? Tá Sim. aí, né? Dessa coisa do ser humano, do brasileiro, né? Se olhar e se ver como ver nação. O outro, conseguir ver o outro, né? Conseguir se colocar no lugar do outro, né? Na dor do outro. É só isso, na dificuldade, nas necessidades do outro. Mesmo que ele não passe por essa necessidade. Só enxergar isso já se todo mundo conseguisse enxergar isso um pouquinho, né? Não precisa nem ser muito, não. Talvez a gente não tivesse metade dos problemas que a gente tem aí para resolver. Verdade. Cara, dá aí tuas redes, onde é que a galera pode encontrar teu trabalho, quiser adquirir teu material. Certo. Então, as redes sociais aí, né, minhas que são pessoais e profissionais misturadas. Tem o Instagram, Victor Lobisomem. Né? Tem o canal no YouTube também, Victor Lobisomem. Tem alguns vídeos antigos, tem algumas coisas mais recentes. Né? O e-mail victorlobisomem@yahoo.com.br. Tem Facebook também, né? Dá para ouvir os discos. O disco tem Capoeira no Samba pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes. Só colocar Victor Lobisomem, tem Capoeira no Samba. Né? Eu acho que se colocar aí no Google Victor Lobisomem Cordel, vai achar mais coisa que eu não tô, né? Vai achar o podcast que você lembrou que eu não estava, que está distribuído nessas... na rede Anchor, Anchor.fm, né? Mas ela distribui também para o Spotify, no YouTube. Eu acho que pelo Google, mas o Instagram, acho que está sendo o carro-chefe agora, @Victor Lobisomem. A gente vai botar aqui na legendinha pro pessoal. Beleza. Te achar lá e conhecer melhor o teu trabalho. É isso, Vitor. Obrigado. Parabéns. Obrigado pela oportunidade e convite. Pelo trabalho. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Pra gente também te receber, tá? Valeu a presença. Galera, esse foi o Perifacast hoje, tá? Com o Victor Lobisomem. Depois procura aí o trabalho dele, que é muito interessante, né? Procura aí para vocês terem acesso. Lembrando e te convidando novamente aí a conhecer melhor o trabalho aí do podcast, tá? A gente já tem aí alguns vídeos aí no canal. Dá uma olhada lá com carinho. Povo periférico mandando ver, dando voz aí pra galera favelada e a galera que trabalha em prol da favela também. E então curte lá, assina o canal, dá like lá nos vídeos, assina o sininho que é importante para você receber as programações futuras aí, tá? Dá uma força aí pro canal crescer, a gente está precisando de seguidores, dá uma força aí pro canal se fortalecer cada vez mais e a gente poder estar trazendo gente interessante como o Vitor aí para as próximas programações. Lembrando também que a gente também está em outras plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast, e que a gente tem um canal de cortes, que é o Cortes do Perifacast, no YouTube, tá? E é isso, uma boa semana para todos, até o próximo programa.